Bom, pessoal, estamos no projeto Estuda Aí, projeto do Governo do Estado do Maranhão, em parceria com a Secretaria de Estadual de Educação e também da plataforma Gonçalves Dias. Turma, vamos hoje no Maroni Beckmann, será o seu professor de matemática aí nesse projeto, né? E hoje a gente vai dar continuidade ao estudo da geometria espacial, né? Nós alunos aí da segunda série do ensino médio, né? Esse é um assunto que é estudado na segunda série. E hoje a gente vai começar a falar de algumas figuras específicas, né? Hoje a gente vai conhecer o prisma, que talvez seja a figura mais presente no nosso dia a dia, tá? Você, por exemplo, se você estiver no seu quarto ou na sua sala de aula, provavelmente você está num prisma. Eu estou aqui no estúdio e aqui é um prisma, tá? Essa figura formada aqui por essas quatro paredes, esse piso, esse teto aqui, esse forro, forma uma caixa, né? Tipo uma caixa de sapato. Essa figura, na matemática, é chamada de prisma. É justamente essa figurazinha que a gente vai estudar hoje. Conhecer um pouco o que é, como é que é a sua estrutura, qual a sua classificação, qual é o seu nome, calcular a área dela, calcular o volume. Tem algumas fórmulas que envolvem aí a questão do prisma, né? Principalmente espaço, né? Você usa muitas figuras espaciais para colocar, encher, por exemplo, uma caixa d'água, que tem o formato de um prisma, alguns recipientes, né? Então, saber essa parte interna é importante. Então, esse é o nosso tema da aula de hoje. Ó, prismas. Prismas são figuras tridimensionais formadas por duas faces poligonais congruentes e paralelas. Veja bem, pessoal, nós temos aqui exemplos de prismas. Esse prisma, qual a característica principal dele? Ele possui duas faces poligonais iguais e paralelas. Então, observe, por exemplo, esse aqui que está de amarelo. Você tem uma base que é um quadrado e outra basezinha aqui, ó, que é um outro quadrado. Elas são idênticas, tá? São iguais e paralelos. E as faces laterais são quadrangulares. Então, essa é a grande característica de um prisma. Ele possui duas bases congruentes, né? Que pode ser qualquer polígono. Você vê em um triângulo, no outro é um pentágono, olha só. Aqui você tem, nesse exemplo aqui, nós temos as faces pentagonais, ó. Nós chamamos de base, uma base inferior, uma base superior, né? E nós temos as faces laterais todas retangulares. É como sua sala. Você está no seu quarto. O piso aqui são dois retângulos, que são iguais, têm a mesma medida, né? São paralelos, não tem inclinação. E as paredes são retangulares. Então, essa figura, ela recebe o nome de prisma. Tá? Olha essa outra aqui de azul, ele possui aqui já um hexágono em cima, um hexágono igualzinho embaixo e as faces laterais são retangulares. Então, quando a figura tiver essa característica, ela recebe o nome de prisma, beleza? Tranquilo? Então, olha só, os prismas são identificados justamente, né, pela sua base. Tá? Então, esse aqui, ó, que você tem uma base triangular, tá? Tanto a base inferior como superior são triângulos, são chamados de prisma triangular. Esse outro aqui, ó, a base é um quadrado, ó. Tá? A base aqui, tanto inferior como superior, então esse prisma é chamado de prisma quadrangular. Tá? Então, esses dois polígonos que são iguais, são congruentes, eles é que definem o nome do prisma. Certo? Olha esse outro aqui, ó, pentagonal. Por que é pentagonal? Porque a base aqui é um pentágono que é igual aqui a essa parte superior. Certinho, turma? Esse outro aqui, a base é um hexágono, né? Tá? Então é um prisma hexagonal. Beleza? Então o que vai definir o tipo do prisma é justamente aí esse polígono que faz parte da sua base. Fechado? A quantas faces laterais um prisma tem? Depende de quem tem o polígono da base. Se a base for um triângulo, ele vai ter 3 faces laterais, 3 retângulos. Se for um quadrado, né, um quadrilátero, aí você vai ter 4 faces. A quantidade de faces laterais que um prisma tem, ele depende justamente dessa sua base, que pode ser qualquer polígono. Fechado? Bom, área.
né? Como é que eu calculo a área? Porque às vezes a gente precisa, né, calcular a área, gente, é região externa, né? Quando eu falo tanto área como volume, né, às vezes o aluno se confunde, área volume calcula espaço, só que a área calcula espaço de superfícies, tá? Então, quando eu falo de área de um prisma, é a parte externa. Por exemplo, se eu tivesse uma caixa de papelão para fazer um prisma desse, que é um prisma retangular, eu queria saber quanto de papelão eu precisaria para fazer esse prisma. Então, eu preciso da sua área externa. Tá? Então, para você calcular a área de um prisma, você vai calcular a área lateral dela, que são as faces laterais. Aí precisa, dependendo do tipo de prisma, basta calcular 1 e multiplicar pela quantidade, quando esse polígono de baixo for um polígono regular, que muitas vezes é. E a área da base, que são iguais, você pega e multiplica por 2. Então, na verdade, você vai ter uma fórmula que é a seguinte: a área de um prisma é calculada pela soma da área lateral, né, da área lateral, mais as bases, 2 vezes a área da base. Porque você tem tanto o polígono de cima como de baixo. Tá? Então, somando a área lateral, né, que ele planificou e tornou a figura plana para você observar o que é a área, região externa, não é a parte de dentro. A parte de dentro é volume, certo? A parte de fora, a superfície externa, é a sua área. Então, para calcular a área, você soma a área lateral da figura com a área da base. No caso das duas, calcula 1 e multiplica por 2. Certo? Olha só, vamos fazer essa situação aqui. Dado o prisma a seguir, determine o que se pede, né? Ó, classifique-o, né? Calcule a medida da área da base, calcule a medida da área lateral e, no caso aqui, repetiu a área da área total, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos falar de classificação, né? Então, se eu falar de classificação, esse aqui é um prisma o quê, pessoal? É um prisma triangular, tá? Por que esse é um prisma triangular? Porque a base dele é um triângulo, certo? Então, ele é um prisma triangular. Aqui é a área da base. Ó, a base, esse triângulo aqui, ele é um triângulo retângulo. Por que eu sei? Porque ele falou que aqui é 5. Se você aplicar Pitágoras, você vai encontrar que esse triângulo aqui obedece, é o triângulo clássico de Pitágoras. 3, 4 de catetos e 5 de hipotenusa. Então, ele é um triângulo retângulo. Para calcular a área de um triângulo, né? Então, a área da base é base vezes a altura dividido por 2, ó. Estou calculando a área desse carinha bem aqui, ó, da base da figura, tá? Como é um triângulo, né? A base e a altura são os catetos, ó. 4 vezes 3 dividido por 2. Então, aqui dá 12, né? Se você multiplicar 12, ou seja, dá 6, ó. Então, tem 6 centímetros quadrados de área de base, certo? Pessoal, letra C, ele quer a área lateral. A lateral é um retângulo, né? Você tem aqui, ó, um retângulozinho, a lateral dele, ó. A lateral, ele é um retângulo, tá? De quanto? De 10 por 5. 10 aqui por 5. Esse aqui só que é uma lateral. Quantas laterais uma figura dessa? Tem 3, porque a base é um triângulo. Vamos calcular de uma e depois eu multiplico por 3. Então, no caso aqui, como aqui é um retângulo, já estudamos isso aí em áreas anteriores, a área de um retângulo é base vezes altura. Então, no caso, turminha, a área lateral, né, vai ser base vezes altura, 5 vezes 10, só que aí, turma, eu vou multiplicar por 3, até colocar aqui de outra cor. Por que eu vou multiplicar por 3? Porque eu tenho 3 retângulos desse aí, não tenho só um. Tenho 3. São as 3 faces laterais, tá? Se aqui de baixo fosse um quadrado, eu teria um 4, multiplicaria a área de um retângulo por 4, tá? Então, o que vai acontecer? Nós temos que a área lateral dele vai ser igual a 150, né? 5 vezes 10, 50, vezes 3, 150 centímetros quadrados, certo? Tudo bem? E na letra D, pessoal, ele quer saber a área total, ó, tá? A área total do poliedro. Então, vai ser aqui 2 vezes a área da sua base somado com a área lateral, ó, tá? Então, você já sabe porque eu estou botando 2 vezes a área da base,
porque ele tem duas, tem uma inferior e superior, tem que contar tanto em cima quanto embaixo. A não ser que o exercício diga que não quer a parte de cima, tá? Mas aí não foi o caso. Então, a área total vai ser igual 2 vezes o 6 mais o 150, tá? Então, a área total vai ser igual, isso aqui dá 12, né? 12 vezes 150 vai dar 162 centímetros quadrados, tá? Então, esse é o espaço de toda a região externa aí desse prisma. Certo, pessoal? Então, entendido o exercício? Tá. Turma, outra coisa que é importante aí está falando de volume. O que é volume? Turma, volume é o espaço interno, né? Bem importante, né? Você tem que saber quanto de espaço interno tem, porque muitas das vezes na prática essas figuras elas servem de recipiente para comportar água, comportar qualquer produto, né? Então eu tenho que saber quanto é o espaço interno. Tá? Então, quando eu falo de volume, eu estou falando do espaço interno da figura, parte de dentro. Enquanto a área é o externo, o volume é o interno. Beleza? Então, o volume de um prisma é dado pela seguinte fórmula: V igual AB vezes A. O que é esse AB? É a área da base. A área do polígono que forma a base da figura. A área da base. Multiplicado por H, que é a sua altura. Tá? Então, basta você fazer isso. Multiplicar a base pela altura da figura, você tem o volume, você tem o espaço interno do prisma. Beleza? Então, se eu quero calcular aí, no caso, o volume desse meu prisma aí. Olha, beleza. Nós já até calculamos aí esse exercício anterior. Nós já vimos que essa área da base, que é 4 vezes 3 dividido por 2, né? Que se trata de um triângulo retângulo. Então, os catetos, né? É a base e a altura. Então, teremos aqui 12 dividido por 2. Você vai ter 6 centímetros quadrados. É a área dessa basezinha aqui. A altura, pessoal, é aqui da lateral da figura. No caso aqui é 10, ó. Tá? Porque perceba que tem 90 graus, a altura é sempre algo perpendicular. No caso, esse prisma é um prisma reto, ele não é inclinado. Então, essa medida 10 é a altura. Tá? Então, nós temos que a altura dele é igual a 10 centímetros. Beleza? Então, vamos para a fórmula. Tá? Volume, a parte interna do prisma, é dado pelo produto da área da base pela altura. Tá? Então, volume vai ser igual. A base é 6 e a altura é 10. Né? Então, nós temos aí que o volume vai ser igual a 60 centímetros cúbicos. Centímetro cúbico. Área centímetro quadrado. Só por quê? Porque área são 2 dimensões. Tu multiplica centímetro por centímetro. Lá, volume são 3 dimensões. Né? Então, por isso que é centímetro quadrado. Área, centímetro cúbico, volume. Perfeito? Vamos para a próxima aqui. Calcula o volume dos prismas mais abaixo. Ó. Mais um. Esse aqui é um prisma quadrangular, não é isso? A base dele é um retângulo, ó, de 5 por 3. Ó. Tá? Então, a fórmula é a área da base multiplicado pela altura H. Certo? Então, vamos lá. A área da base é um retângulo. Vamos calcular que separadinho. A área da base, como é um retângulo, nós sabemos lá da aula, né? Nós já demos aula para vocês disso aqui. É a base vezes a altura. São as 2 dimensões, é 5 e 3. Então, no caso aqui, não confundir. Quando eu falo altura, vou até botar um H minúsculo aqui, galera, para a gente não confundir as coisas. Estou usando aqui a mesma letra. É a base vezes a alturazinha. Porque aqui, ó, a base é um quadradinho aqui, né? Aqui é 5 e aqui é 3, ó. Então, estou calculando essa figura bem aqui, ó. Aqui, ó. Então, quando eu falo de altura, esse 3zinho bem aqui, tá? Então, fica 5 vezes 3, que é igual a 15 centímetros quadrados. A altura aqui é 10, ó. A altura Hzão. Agora sim, a altura
da figura, que é 10 centímetros. Beleza? Pronto. De posse desses dois valores, você tem como calcular o volume. O volume vai ser igual à área da base, que é 15, vezes a altura, que é 10, né? Multiplicando 15 vezes 10, você vai ter um valor de 150 centímetros cúbicos. Beleza? De volume desse prisma aí, que é um prisma, a gente vai até estudar, tá nos principais prismas, que é o paralelepípedo, que é o prisma retangular reto, tá? Dois prismas especiais, né? Tanto paralelepípedo como cubo. Então a gente vai ter uma aula para a gente falar desses dois prismas que são mais importantes, né? Porque eles estão mais no dia a dia da gente. Beleza, turminha? Olha esse aqui. Turma, olha que figura é essa, pessoal. Aqui é um prisma que a base dele é um triângulo equilátero. Tá? Isso aqui é bom que a gente revisa a fórmula dos polígonos. Então, se você tiver dúvida em área de polígono, tem aula aqui do projeto, né, falando só de área de polígono, inclusive a área do triângulo equilátero. Tá? O triângulo equilátero, que é esse triângulozinho de lados iguais, né? Triângulozinho equilátero, né? Triângulo tem lados iguais, aqui tem, esse aqui tem 2, o 2, e aqui o 2. É um triângulo equilátero. A fórmula de calcular a área, que isso aí é justamente a base, né? Tá aqui, ó. A fórmula de calcular a área de um triângulo equilátero é a seguinte: L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Sobre 4. Essa é a fórmula que calcula a área de um triângulo equilátero. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Tá? Tem uma fórmula que calcula só a área de triângulo equilátero. Tá? Então o lado dele aí é 2. Então como é que fica aqui? Então fica 2 ao quadrado, né? Multiplicado pela raiz de 3 sobre 4. Certo? Então 2 ao quadrado é 4, fica 4 raiz de 3 sobre 4. Aqui eu posso cancelar o 4 com 4, né? Então você vai ter que a área desse triângulo é igual, vamos deixar assim mesmo, raiz de 3 centímetro quadrado. Não tem problema, né? Número irracional a gente costuma deixar na forma de raiz. Certo? Feito isso, turma, nós vamos calcular agora o volume, né? O volume de um prisma é a área da sua base multiplicado pela altura do prisma, que no caso aqui é 6, certo? Então você vai ter que o volume vai ser igual a raiz de 3 vezes 6, né? A gente não costuma escrever isso assim não. Vamos botar aqui o 6 raiz de 3 centímetros cúbicos. Geralmente, quando é uma questão objetiva, a resposta vai estar assim, com raiz de 3. Ou então, às vezes, a pessoa pede, o exercício pede para você considerar a raiz de 3 igual a 1,7. Aí você substitui a raiz de 3 por 1,7 e multiplica por 6. Certo, galera? Então, aí calculamos aí o volume desse prisma triangular regular, porque a base é um polígono regular, no caso, o nosso triângulo equilátero. Beleza? E aí, nós temos aqui um hexágono, né? Um prisma hexagonal. Olha que legal. Ah, professor, quer dizer que tem que calcular a área desse hexágono aqui? Sim, ó, tem que calcular. Existe também a fórmula para calcular a área de um hexágono, né? Que no caso é 6 vezes L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Certo? É a fórmula para calcular, aí no caso, a área de um hexágono regular, que é o hexágono que possui lados iguais. Como isso só me deu ali o 20, né? Então, subtende que todos os lados medem 20. Tá? Então, isso aqui é a área da base que eu preciso para calcular volume. Tá? Então, vamos substituir, turma. Vai ficar 6 vezes 20 ao quadrado, né? Multiplicado pela raiz de 3. Isso aqui dividido por 4. Certo? Então, teremos o quê?
6 vezes 400, que é 20 vezes 20, multiplicado pela raiz de 3, isso aqui dividido por 4, certo? Turma, podemos aqui, ó, dividir o 400 pelo 4, ó, fica fácil, como eu estou multiplicando, não tem problema fazer isso, tá? Então, você vai ter que a área da base é igual a 6 vezes 100 multiplicado pela raiz de 3, ou seja, 600 raiz de 3 centímetros quadrados de área de base, né? Bom, agora nós vamos calcular o volume, né? Qual é a fórmula do volume mesmo? A área da base multiplicado pela altura do polígono, no caso aqui, nosso 50. Então, no caso, pronto, turma, acabou. 600 raiz de 3 vezes a altura, que é 50. Tá? Então, 6 vezes 5 dá 30, né? Aí você acrescenta os 3 zeros, dá 30.000 raiz de 3 centímetro cúbico. E aí, finalizou o exercício. Beleza, turminha? Então, na aula de hoje, nós vimos aí conceito de prisma, o que é um prisma, os tipos de prisma. Vimos também como é que eu calculo a área, que é espaço externo, e o volume, que é espaço interno de um prisma. Beleza? Espero que tenha entendido e até a próxima.